Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo. Essa aula vai trazer como sair do zero no Power BI. Então essa aula é para você que já tentou aprender Power BI algumas vezes e não conseguiu, ou para você que quer aprender. E eu já digo uma coisa, não se restringe ao público de analista de dados. Essa aula ela pode ser consumida por qualquer profissional que queira aí, né, se aventurar e queira utilizar o Power BI dentro da profissão que já exerce. E eu vou trazer aqui para vocês têm o meu compromisso, muitas dicas e macetes que eu queria saber desde quando eu comecei a aprender Power BI. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer com que vocês peguem a ferramenta muito mais rápido e também tenham maior qualidade no aprendizado, consigam se destacar e consigam ter o resultado que vocês querem. Bora para mais uma aula? E o melhor de tudo, a gente vai fazer isso utilizando bases da Fórmula 1. Então vai ser um aprendizado aí com muita diversão. Galerinha, eu organizei então um conteúdo para trazer aqui para vocês. O objetivo dessa aula é sair do zero no Power BI. Então a gente vai começar falando sobre o download da ferramenta, onde que eu baixo, como que eu baixo, onde que eu acho as bases também que a gente vai utilizar, mas além de tudo, eu vou disponibilizar todos os arquivos para vocês no meu site. Então vocês vão poder entrar lá, baixar, inclusive o relatório que a gente vai ter final. Então vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo. Logo depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão geral da ferramenta, então mostrar um pouco dos ambientes, o que a gente faz em cada um deles, a questão da importação das bases, das fontes, onde que eu posso conectar no banco de dados, no Excel, enfim, o Power BI tem vários conectores para a gente conseguir extrair os dados. Falar do Power Query, que é basicamente uma ferramenta da Microsoft que orquestra como a gente vai fazer essas consultas nas nossas fontes. Falar também, perdão, falar também aqui sobre alguns tratamentos básicos no Power Query. Se eu fosse trazer muitos, com certeza a aula levaria muito mais tempo, mas como os filtros e os joins, tá? Que a gente vai ver o que são logo mais. Depois a gente vai falar sobre o modelo de dados, tabela fato em dimensão, que é um conceito importantíssimo para a gente conseguir construir relatórios que possam ser escaláveis. Então, construo, por exemplo, com uma quantidade de dados, aí as minhas tabelas vão aumentando, então saber esse conceito é importantíssimo. Questão dos relacionamentos entre as tabelas, as medidas, que são muito importantes aqui para o Power BI, e também as colunas calculadas, que a gente pode usar em alguns contextos específicos e eu vou mostrar para vocês. Logo depois, a gente vai botar a mão na massa, né? Que é, imagino que vocês vieram fazer aqui, que é trabalhar com os recursos de visualização. Eu vou mostrar para vocês como eu crio os meus templates, ou pelo menos a maioria deles, como que a gente adiciona gráficos e tabelas que são os nossos visuais e como que a gente também faz as formatações desses visuais. E por último, a gente vai concluir essa aula com a publicação do relatório. Eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa na internet. Se vocês já tiverem aí um servidor no Power BI, vocês vão conseguir fazer isso muito rapidamente, tá? Então vamos lá. Primeiro falar sobre o download do Power BI. Então não poderia ser mais simples do que digitar no Google download Power BI e aí a gente pode vir nesse segundo link aqui que aparecer, que é o download Microsoft Power BI Desktop. Por que ele chama Desktop? Porque é aquele que você vai usar na sua máquina. Power BI ele tem algumas distribuições, por exemplo, o Desktop é o que você vai instalar, é um aplicativo que você vai utilizar no seu computador, e tem também o Power BI Service, que é um Power BI que você vai utilizar na nuvem. Ele permite fazer algumas coisas também que a gente faz no Power BI Desktop, mas ele ainda não é totalmente autônomo. A gente precisa do Power BI Desktop aqui para conseguir utilizar e programar nossos relatórios. Uma vez que você clicar aqui, você pode selecionar o idioma, clicar em baixar. Galerinha, o site da Microsoft está um pouquinho sobrecarregado, ele não está conseguindo fazer o download, tá? Mas assim, em outros momentos que vocês quiserem acessar, vai ser por aqui que vocês vão conseguir fazer o download do Power BI. Aí é só seguir as instruções, a página está até mal carregada nesse caso. Mas eu vou mostrar para vocês também uma outra forma de fazer o download do Power BI que vai ser bastante útil. Vocês cliquem aqui no menu iniciar, digitem Microsoft Store, e aí vocês podem abrir aqui a loja da Microsoft,
que é que nem a loja, né, de apps, a Google Play, do Android, a App Store da Apple e etc. Aí vocês podem clicar aqui para no Power BI Desktop, eu já tenho ele baixado, é só vocês clicarem para fazer o download. Tá? Essa é uma segunda forma de baixar, que é bastante útil também, principalmente quando o site da Microsoft está fora do ar. Tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o download das nossas bases. A gente vai falar de Fórmula 1 aqui, que é um assunto que está na boca do povo, teve a série do Senna aí recentemente, então a gente vai trazer, até porque o aprendizado ele fica muito melhor quando você está fazendo com algo que faça sentido para você. Eu não sou um grande fã de Fórmula 1, mas assisti a série do Senna, gostei bastante, fiquei curioso, então é algo que eu quero explorar. Eu quero fazer a exploração desses dados junto com vocês. E detalhe, eu vou fazer aqui um dashboard do zero para mostrar para vocês quais são os passos reais dessa construção. Eu não fiz nada, não tem nada pré-feito, a não ser o fundo do template do dashboard e a separação das bases, mas eu não tratei nenhuma base, a gente vai fazer isso passo a passo juntos, tá bom? Como que eu vou fazer? Existe uma ferramenta, na verdade é um site, que ele chama Kaggle. E o que que esse site ele tem? Ele tem muitas bases de dados que a gente pode utilizar para criar os nossos dashboards. Então tem muitas bases históricas. Então, basicamente, o que que eu fiz aqui? Eu vou no Google e digito Kaggle Fórmula 1 Dataset. Dataset é um nome que a gente dá para conjunto de dados, né? Então, uma série de dados ali agrupados sobre algum tema. Então, eu clico aqui, Fórmula 1. Vocês podem ver que tem aqui os campeonatos mundiais de 1950 a 2024. Aí é só clicar aqui em Download, Download Dataset as Zip, então ele vai baixar no arquivo zip, aquele que você tem que extrair depois, eu já fiz alguns downloads aqui. E aí depois que ele baixar, você coloca a pastinha no lugar e faz a extração. Mas se você não quiser, você pode entrar lá no meu site, o link está aqui na descrição, e pode baixar as bases junto com o relatório Power BI de lá, para justamente ver o que foi feito, né, na construção que a gente tem aqui, tentar fazer uma engenharia reversa, tentar melhorar o que a gente vai construir aqui, que também é legal. Então pegar o relatório que já foi construído e começar ali a partir de um lugar e melhorá-lo ainda mais. Aí o que que eu fiz aqui? Eu baixei aquele arquivo, coloquei numa pastinha aqui, Dashboard Fórmula 1, extraí, né? Aqui já tem o fundo que depois eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Aqui em arquivo, eu dei uma analisada nas bases de dados e coloquei as bases de dados que a gente vai utilizar dentro de uma pasta. Qual que é o grande ponto aqui? A gente está numa aula que é uma aula para iniciantes do Power BI. E a gente tem muitas bases aqui dentro. Então tem bases que falam, enfim, do tempo de volta de cada piloto, enfim, tem bases que trazem muitos detalhes. Mas aí eu separei 5 basezinhas aqui, 6 com a tabela calendário, que logo em seguida eu vou falar o que que é, para a gente trazer no nosso relatório, para não ficar a coisa mais difícil de fazer e também para que essa aula ela seja compacta, para que ela seja assistível e para que vocês consigam aprender da melhor forma possível, tá bom? Então agora eu vou abrir aqui o Power BI Desktop, vou clicar aqui, ele vai abrir, vai levar um tempinho talvez, mas eu corto o vídeo, qualquer coisa. Ah, foi rápido. Logo quando o Power BI abre, ele já aparece com essas telas aqui para que você consiga selecionar uma fonte de dados ou começar um relatório em branco, né, para selecionar uma fonte de dados depois. Uma coisa importante sobre o Power BI, é legal você clicar aqui em sobre, porque ele vai te mostrar qual que é a exata versão que você está utilizando na sua máquina. Então essa é a versão 2.139 de janeiro de 2025, então está atualizado, assim como a gente viu lá na Microsoft Store, né? Ele só deu a opção de abrir, não deu a opção de atualizar. Então pode fechar. E aqui eu já fui para uma tela como se eu estivesse começando um relatório em branco, tá pessoal? Agora eu vou fazer uma olhada geral aqui com vocês para trazer um pouco mais de contexto. Então este é o Power BI, obviamente.
Aqui em cima a gente tem algumas opções, como página inicial, que ele traz algumas opções que são as mais utilizadas naturalmente pelas pessoas. Inserir, então a gente tem como inserir um novo visual, tem aqui principais influenciadores, árvore hierárquica, que são algumas coisas que a Microsoft disponibiliza. Tem integração também com Power Apps, com Power Automate, inserir uma caixa de texto como se fosse realmente um PowerPoint, inserir um botão, inserir uma forma também aqui retangular ou qualquer coisa nesse sentido, inserir uma imagem que pode estar no seu computador, tá? A gente tem aqui as opções de modelagem, então a gente tem algumas opções de nova medida, nova coluna, nova tabela calculada aqui, depois eu mostro para vocês. Novo parâmetro também, algumas outras coisas que só vão habilitar quando a gente tiver uma tabela importada no relatório. A gente tem também aqui a questão de exibição, questão dos temas. Então, por exemplo, se sua empresa tiver uma paleta de cores específica, você pode criar um tema aqui no Power BI, eventualmente, e depois pode salvar esse tema com as cores que você tem, e para os próximos relatórios, você pode procurar esse tema para sempre ter à mão aquelas cores da sua empresa. Que tem exibição de página, que também traz algumas coisas bem legais. Layout móvel, então ele pode ter um layout também para celular e você pode fazer a programação nesse sentido também. Ele pode ter linhas de grade, tem algumas questões de ajustes, indicadores, seleção, performance analyzer, que é quando você quer verificar quanto tempo cada elemento do seu relatório está demorando para carregar. Segmentação de dados. Aqui em otimizar também tem algumas coisas bem legais, mas um pouco mais avançadas. E tem também aqui ajuda, que você pode acessar, por exemplo, a biblioteca do Power BI, clicando em aprendizado guiado ou em sobre, documentação, né, que é super importante caso vocês tenham aqui o interesse de ler. E aqui a gente tem um menu vertical que vai mostrar ali as três. Você vai me falar, tá, Renan, aqui tem 4, mas hoje a gente vai usar só 3, tá? As 3 principais telas do Power BI. A primeira é essa tela que a gente está agora. Vocês estão vendo que tem um círculo demarcado aqui, né, pontilhado, que é justamente círculo não, né? Tem um retângulo, meu Deus, tem um retângulo pontilhado aqui e essa área interna é justamente onde a gente vai fazer as nossas programações. Quando eu clico aqui, tem o modo de exibição de tabela, que se eu tivesse alguma tabela importada, ele mostraria ela parecido até com o Excel. Consigo filtrar e visualizar. E aqui tem a exibição do modelo de dados. Vocês lembram que lá no Miro que eu mostrei, a gente ia falar um pouquinho sobre o modelo de dados, que é algo extremamente importante para a construção de um relatório, para garantir a performance. E muita gente olha e pensa que é algo mais avançado, talvez intermediário, mas se você aprender isso e começar a colocar em prática as boas práticas desde o início do seu aprendizado, isso faz toda a diferença. Tá bom? Então, vou voltar aqui, mas eu poderia fazer de qualquer outra tela, mas eu vou voltar aqui para a tela inicial. Estou em página inicial. A gente pode escolher aqui, por exemplo, em obter dados, as fontes das quais a gente quer obter esses dados. Então, se os meus arquivos estiverem no Excel, eu posso clicar aqui, posso navegar até o Excel e posso selecionar para essas fontes. Posso carregar um modelo semântico do Power BI, que é quando eu já tenho um outro relatório que tem todas as suas continhas, as suas tabelas e está na nuvem, aí eu quero conectar aqui os meus visuais naquele relatório que está na nuvem, que está lá no Power BI Service, mas não precisa se ater a isso agora, porque já é um conhecimento um pouco mais intermediário. Então, o Power BI ele te permite conectar em diversas fontes, tanto é que se você clicar aqui em mais, ele vai abrir todas as fontes que ele permite se conectar. Aí você vai me perguntar, mas Renan, o que é uma fonte de dados? Bem, o nome deveria ser claro, mas uma fonte de dados ela é basicamente um local onde seus dados estão armazenados. E existem diferentes tipos de locais que você pode armazenar um dado. Hoje tem muitas soluções de tecnologia e o Power BI tem conectores para a maior parte dessas soluções, principalmente as da Microsoft.
Se eu vier aqui nas minhas bases de dados que vão ser utilizadas, talvez vocês tenham aqui é um nome de arquivo grande, né? Mas o arquivo de valores separados por vírgulas do Microsoft Excel. O que é isso? São arquivos CSV. Então é essa a extensão, tá bom? Você pode perguntar, pô, Renan, mas não tá aqui um Excel, né? Não parece um Excel? É que o Excel ele também consegue abrir os arquivos CSV para manipulação. Então por isso que ele está com um ícone. Mas ele não é um arquivo do Excel, tá? É um arquivo separado por vírgula do Microsoft Excel, mas ele pode ser aberto por qualquer outra ferramenta. Ele só está aqui do Microsoft Excel porque eu estou usando o Excel para abrir. Então, se eu clicar aqui em Circuits, vocês vão ver que ele foi aberto no Excel, tá? E o que significa essa tabela de Circuits no contexto aqui da Fórmula 1? Significa que ele mostra todas as pistas que tem aí ao redor do mundo, né, para que sejam realizadas as corridas. Vou dar um exemplo. Sempre quando tem um prêmio aqui no Brasil, é aquele grande prêmio de Interlagos, né? Então, se eu procurar aqui, Interlagos vai estar, assim como outras pistas ao redor do mundo. E aí, vocês podem ver que, putz, está tudo dentro de uma célula do Excel, né? Ó, tá vendo? Tá tudo separado por vírgula. Porque é justamente isso que o arquivo faz. Ele separa as informações das colunas por vírgula. E aí, Renan, aqui dentro do Excel, como que eu faria para conseguir ver esses dados tabulados, né, da forma correta? Só vir aqui em dados, texto para colunas, delimitado, aí eu clico em avançar. O que é o delimitado antes de qualquer coisa, né? O delimitado, você vai colocar que sempre que tiver um caractere, ele vai abrir uma nova coluna. Então eu vou colocar aqui em avançar e ele traz aqui algumas opções de delimitação. E aí você pode ver que o meu arquivo ele não mudou nada aqui embaixo, né? Ele está da forma como estava antes. Mas se eu colocar, por exemplo, vírgula, selecionar aqui, aí agora ele fica no modelo certinho, que é o modelo que a gente quer ver, né? Ah, Renan, agora você vai salvar e depois vai mandar para o Power BI dessa forma? Nada disso. Não, não. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o CSV de uma vez no Power BI e usando o Power Query eu vou fazer todos os tratamentos que a gente precisa que sejam feitos, tá bom? Não vou salvar aqui. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês baixarem algum arquivo de um sistema ou alguma base de dados e tenham a intenção de colocar no Power BI, nunca façam a manipulação prévia desse arquivo no Excel ou em qualquer outra ferramenta, tá? Nunca. Por quê? O Power BI, ele te traz todas as artimanhas aqui dentro do Power Query para você conseguir manipular esses arquivos. E aí sempre que, imagina só, eu estou extraindo um arquivo CSV de um sistema todas as segundas-feiras. Se eu extraio, por exemplo, hoje, que hipoteticamente seria segunda-feira, eu vou fazer algumas tratativas prévias no Excel, por exemplo. Na próxima segunda-feira, eu vou ter que fazer exatamente aquelas mesmas tratativas. Então não faz sentido, porque o Power BI dentro do Power Query, ele tem todo um sistema de orquestrar todos os tratamentos. Então, de certa forma, ele automatiza tudo aquilo que a gente estiver fazendo, tá? Essa é a dica número 1. Guarde isso. Nunca faça tratamentos para a base que você vai utilizar no Power BI, é claro, fora do Power BI. Então, pessoal, aqui a gente vem em texto/CSV, clico em conectar e aqui já abre a pastinha com as minhas bases. Está lá em Dashboard Fórmula 1 que eu criei para essa aula, arquivo utilizados, tá? Que são aquelas bases que a gente vai utilizar aqui. Aí eu vou importar a primeira, que é essa dos circuitos, que é bastante importante. Aí ele já traz aqui uma carinha, vocês podem ver que ele já entendeu que está em CSV e já trouxe aqui a questão do delimitador, que é a vírgula. Aquele mesmo delimitador que eu coloquei lá para transformar para colunas no Excel, tá? Se eu colocasse, por exemplo, o delimitador é sinal de igualdade, ele já não dá mais certo aqui na tabela, porque não é esse o delimitador. Então é vírgula, e agora eu poderia clicar em carregar aqui a tabela, mas eu vou clicar em transformar dados para abrir o Power Query. A gente ainda não tinha visto a carinha do Power Query, e é esta carinha aqui, tá bom? Espero que vocês
tenham gostado. Se já não conheciam, comece a se familiarizar com ele, porque ele vai ser muito importante. Agora vem nova fonte de novo, texto barra CSV, constructors. Aqui são as equipes de Fórmula 1. Também tem vírgula como delimitador, ele já entendeu tudo aqui. Eu vou dar um OK, tá bom? Nova fonte, texto barra CSV, drivers. Ó, ele entendeu também, vou dar um OK. Daqui a pouco a gente começa a analisar um pouco mais as tabelas, que aí vai entrar em algumas discussões legais aqui. Essa tabela aqui é importante, que são as corridas, né? A tabela chama Races, que é corridas em inglês. OK, importei também. E agora, nova, vamos para a última, que é a de resultados. E essa de resultados aqui eu guardei para fazer uma coisinha bem legal com vocês. Também, né, por vírgula, OK. Beleza. Agora eu tenho aqui circuitos, constructors, drivers, races e results. Tá bom? Vamos dar uma olhada primeiro aqui nessas circuits. Quando você traz uma tabela aqui para o Power Query, ele tem uma opção, que inclusive você pode desativar para que ele não faça isso, que é de justamente alterar todos os tipos de todas as colunas de acordo com aquilo que ele identificar. Mas por que isso é ruim? Vamos supor que você tenha ali uma tabela do Excel que tenha 40 mil, 50 mil linhas. E as primeiras linhas de determinada coluna, elas são números, digamos. Só que lá para o fim daquela coluna, você já começa a misturar uns números com letras ou somente letras. O que acontece? O Power Query, ele analisa, tá vendo aqui, a criação de perfil de coluna com base nas primeiras 1000 linhas. Então, o Power Query analisa e tipa automaticamente as colunas, como numéricas, que esse é 1, 2, 3, colunas de texto ou de string, né, que esse é ABC. Ele pode também ver alguma coluna de data. Aqui, ó, latitude e longitude, ele acabou tipando como número. Só que a gente vai precisar fazer algumas coisas antes disso, tá? Por quê? Não sei se vocês sabem, mas assim, talvez não saibam, né? Mas a latitude e a longitude, eles não podem ser números tão grandes quanto esses, nem para o negativo, nem para o positivo. Geralmente é 20 alguma coisa, 30 alguma coisa. Então, eu imagino que era para ter uma vírgula separando aqui um número em decimal. E como essa base que a gente baixou é uma base estrangeira, e ela separa os números por ponto, muito provavelmente o Power Query ele entendeu que era um número inteiro e não um número decimal quando foi modificar. Se não ficou claro para vocês, vai ficar agora. Aqui no lado direito do Power Query, a gente tem algumas etapas aplicadas. Lembra que eu falei para vocês que ele dá uma orquestrada nas etapas e automatiza grande parte das tarefas e dos problemas? É justamente isso que ele está fazendo aqui. Por quê? É como se fosse uma receitinha de bolo. O Power Query, cada vez que ele atualizar o relatório, e até mesmo que você atualize a base e coloque, por exemplo, uma base mais recente, ele primeiro vai rodar essa etapa de chegar até a fonte, ele vai promover os cabeçalhos, que é justamente dar os títulos para cada uma das colunas, ele vai alterar os tipos delas, até chegar naquela última etapa, que é a etapa que vai ser carregada a tabela para dentro do seu relatório. Então ele faz etapa a etapa, como se fosse fazer realmente uma receita, fazer um bolo, fazer um pão. E aí ele repete essas etapas em todas as atualizações do seu relatório, tá bom? Então essa aqui é uma região muito importante de você ter, provavelmente vai ser a que você mais vai utilizar. Aqui a gente também tem algumas opções que eu vou passar por cima por elas. Então tem configuração da fonte de dados, que é algo importante. Por exemplo, se vocês depois baixarem o relatório que eu vou disponibilizar no meu site no computador de vocês, vocês provavelmente vão ter que alterar as fontes das consultas aqui. Porque o caminho que vai estar no computador de vocês não é o caminho que está no meu, né? Provavelmente vocês não vão ter ali users/Renan Ferrari, porque vocês não são Renan Ferrari, o computador de vocês vai estar outra coisa. Aí,
vocês podem vir para cada uma dessas fontes, por exemplo, circuits, alterar a fonte, aí aqui ó, tá a fonte, podem clicar em procurar e vocês podem ir até a localização que está no computador de vocês, tá? Essa é uma etapa importante, eu gostaria de frisar aqui para trazer para vocês. E o Power Query tem algumas outras coisas bem legais, dá para você agrupar uma tabela por algum campo, como se fosse uma tabela dinâmica no Excel, que traz ali alguns agrupamentos. Você consegue usar a primeira linha como cabeçalho, foi exatamente essa etapa que ele usou aqui. Você consegue aqui numa outra aba adicionar colunas personalizadas, coluna de exemplo, é bem legal. E a gente vai passar por algumas dessas opções enquanto a gente fala aqui. Voltando ao ponto da latitude e longitude, se eu clicar em cabeçalhos promovidos aqui, a gente vê e nota que ele volta a uma etapa anterior, é como se eu retrocedesse uma etapa do meu bolo, sabe? Tem uma etapa lá do bolo que fala assim, agora você pega os ovos, bate a clara em neve, depois você adiciona a farinha. Se eu aqui, em tipo alterado, já adicionei a minha farinha, eu já tenho a receita num passo à frente, quando eu volto aqui em cabeçalhos promovidos, eu dou um passo atrás na minha receita, tá bom? E aí, ó, latitude e longitude estão com um separador em ponto, por isso que o Power Query não está conseguindo lidar porque ele está em PTBR, ele está na língua portuguesa. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Segurando o Ctrl, eu vou selecionar as duas colunas, tá bom? E aí eu poderia atuar de duas formas aqui. Se o problema é o separador de ponto que não está funcionando, né, porque ele deveria ser uma vírgula, eu poderia simplesmente clicar em substituir valores. Ele vai perguntar se eu quero inserir uma nova etapa, porque tem uma etapa que está entrando no meio de duas que já existem, tá? Aí eu coloco um ponto aqui e aí eu coloco uma vírgula aqui para substituir. Tá substituído, correto? E aí depois tem aquela etapa, tipo alterado, que é a etapa automática dele. Aí ele geraria aqui os números da forma como os números deveriam ser. Aqui nesse caso, ele transformou em número inteiro. Era isso que ele estava aqui na programação dele automatizada. Eu posso até apagar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que vai ser o melhor. Mas, se eu não quiser substituir o valor, quiser fazer isso de uma forma mais elegante, seguro o Ctrl também, latitude e longitude selecionados, botão direito, alterar tipo, usando localidade. Que aí você fala assim, olha, esse aqui é um número, mas não é um número do Brasil, é dos Estados Unidos, tá? Aí eu pego aqui, número decimal, eu venho aqui e seleciono o que é inglês dos Estados Unidos e dou um OK. Aí ele mudou. Olha que legal. Muito bom, né? A altitude aqui é um número inteiro, então estou dando uma analisada aqui, ela provavelmente não vai ser um número decimal. E como eu apaguei aquelas outras etapas, aquela etapa automatizada de tipo alterado, agora eu vou tipar as outras colunas da forma como elas devem ser tipadas. Aqui, o meu arquivo ele já meio que trouxe também uma pré-tipagem, mas eu gosto de sempre garantir que está tudo certo. Então, ó, primeiro ponto. Esta coluna do ID do circuito, Circuit ID, alterar tipo, número inteiro. Porque os IDs das coisas costumam ser em números inteiros. Circuito a referência do circuito, o nome, a localização, o país. Deixa eu ver se tem. E a URL, botão direito, alterar tipo, texto. Já está tipado em texto, né? Só vamos garantir que ele vai estar aqui nas etapas. Ó, apareceu aqui. E por último, a altitude, alterar tipo, eu podia ter feito junto com o ID, segurando o Ctrl. Alterar tipo, número inteiro, tá? Então aqui a gente tem circuit ID número inteiro, altitude como número inteiro também. E aí eu mostrei agora uma coisa ali para vocês que é legal de mostrar também, que é para toda etapa que a gente faz aqui no Power Query, ele cria um código. Então, ó, aqui ele tem um código que é o quê? Transform column types, que é o que basicamente? Ele está transformando os tipos de texto, de dados das colunas, está transformando um texto para número, coisas e tal.
E se você quiser ver a receitinha toda no código, depois a gente vai ver isso um pouquinho melhor, você clica aqui em botão direito, editor avançado, e aí eu tenho todo o código de todas essas etapas que estão aqui atrás. Os códigos estão aqui. E aí, por que isso é legal? Você saber que o código está aqui. Porque às vezes você está com alguma dificuldade, quer fazer algum tratamento na sua consulta, às vezes você não acha a etapa aqui na própria interface, que é como a gente estava fazendo, aí você traz o código da sua consulta para o chat GPT e pede para ele fazer os tratamentos para você. Aí ele vai te trazer um código, e aí depois você só vem aqui e cola o código e dá um concluído que a sua consulta está ajustada. Né? É uma forma que você consegue, por exemplo, interagir com as inteligências artificiais generativas para te ajudar na programação das suas tabelas. Tá? É bem útil, bem útil. Então aqui a gente já fez, né, algumas modificações da forma como a gente queria. Eu vou dar uma olhada também nas outras tabelas aqui para ver se tem alguma outra coisa que precise. Ó. Constructor, que são as equipes, elas estão só tem aqui o constructor ID de número inteiro, o restante é tudo número não, é tudo texto, perdão. Em drivers, que são basicamente os pilotos, já bati o olho aqui e já vi o massa, que é o piloto de ID 13. Então tem o driver ID, a referência também do piloto, o number, não sei, confesso que eu não sei exatamente o que é isso. Tem alguns que não têm informação, por isso esse /n, né? O code, o primeiro nome, o sobrenome. Eu acho que esse DOB é data de nascimento. Quando você baixa as bases no Kaggle, inclusive, que nem eu mostrei para vocês, ele traz uma documentaçãozinha, tá? Mostrando o significado de cada uma das colunas de cada tabela. Mas, enfim, acabei não querendo também entrar muito nesse detalhe para não incompridar o vídeo, mas é legal saber que tem. E se vocês derem uma olhada na página, também traz isso, tá? A nacionalidade, a URL aqui da Wikipédia dos pilotos. Quando a gente vem aqui em Races, essa tabela é a tabela que eu queria chegar, que ela vai demandar um pouquinho mais de tratamentos. Então a gente tem aqui o ID da corrida, o ano, o round, né, que eu imagino que o round seja qual que foi aquela corrida, ela foi qual corrida daquele ano, se ela foi a primeira, a segunda, a terceira, etc. Tá? O ID do circuito, porque aqui ele está falando, vamos lá, se vocês não estão acostumados ainda com relacionamento entre tabelas, aqui é legal o ID do circuito, porque ele vai referenciar a tabela de circuito, tá? Assim como o que tem o ID da corrida e o ID do piloto em outras tabelas e etc, tá? Então, por exemplo, ó, Circuit ID é o 1 aqui, né? É o 1. Se a gente vem aqui em Circuit e eu pego o 1, eu tenho os dados, os detalhes de onde aconteceu aquele circuito, qual que é a localização, qual que é a latitude, qual que é a longitude, qual que é a altitude, etc. e tal. Então, é como se uma tabela referenciasse a outra por esses IDs, tá? Esse é um conceito muito importante que a gente vai entrar depois de tabela dimensão e tabela fato, tá? Então aqui a gente tem a questão das corridas. Elas já estão tipadas, tá? Na tipagem automática do Power BI. Eu fiz aquilo com a primeira para mostrar para vocês como que eu tiparia todas as colunas. Aqui também tem uma coluna de data, tem uma coluna de tempo, que é o time, tem a URL também daquele grande prêmio, então, por exemplo, aqui ó, tem a URL do Grande Prêmio Australiano que aconteceu em 2009. FP1 Date, FP1 Time, FP2 Date, Time, que eu confesso que eu não sei o que são essas informações, porque exige um conhecimento a mais da base de Fórmula 1, e aqui a intenção era trazer alguma coisa simples e básica, mas que ao mesmo tempo trouxesse massa, para não Felipe Massa, tá? Mas massa de dados para a gente conseguir explorar, tá bom? Possivelmente essas últimas colunas aqui
para aquilo que eu estou pensando em fazer, para as perguntas que eu estou pensando em responder aqui com vocês, elas não vão ser necessárias, não vão ser úteis, tá? Então, um ponto legal aqui também dessa tabela. Como que eu faço para remover colunas? Não quero essas colunas aqui, principalmente porque elas carecem de informações para muitas linhas. Possivelmente é uma informação que a gente começou a medir recentemente para os prêmios recentes, etc. e tal. Então você pode ver que para os prêmios mais antigos, por exemplo, de 2009, a gente não tem essas informações, tá? O que é comum, né? Pensando aqui mais no negócio da Fórmula 1. A tecnologia evoluiu tanto, você tem mais sensores, você tem mais dados. Possivelmente tem dados aqui que eu não vou ter para corridas de 1950, por exemplo. Então, existem duas formas de você remover as colunas, que a primeira é, clico com o botão direito, eu selecionei todas elas usando o Ctrl, tá? Botão direito, remover colunas. Beleza, tá aqui, removi as colunas, sobrou as que eu queria, tá? Mas isso aqui, ele tem uma desvantagem, que é o quê? Eu removi as colunas que eu não queria, certo? Se eventualmente na minha base de dados aparece uma outra coluna que eu também não quero, com esse comando aqui, ela vai ficar aparecendo, né? Porque eu removi as que eu não queria, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fechar as colunas removíveis, eu apaguei aquela etapa. O que eu vou fazer? Vou selecionar agora as colunas, mas as que eu quero, tá? As que eu quero. E aí eu tinha selecionado usando Ctrl, fui clicando em cada uma. Agora eu posso apertar Shift e apertar a setinha para o lado, que eu também consigo selecioná-las, tá? Bem legal isso. Então agora eu vou clicar em remover outras colunas. Então agora, em vez de apagar as colunas que eu não queria, eu seleciono as que eu quero. Muito legal, né? Muito, muito legal. Então agora eu tenho o Race ID, o ano que aconteceu, o round, o ID do circuito, etc e tal. Ah, eu também não vou usar a coluna de tempo aqui. Acho que vai ser uma perda de tempo a gente trazer isso na nossa análise. Também não vou usar o URL, tá? Então o que eu posso fazer? Ah, vou ter que apagar essa etapa aqui e fazer tudo de novo? Não, não precisa. Tá vendo o código aqui? É o código dessa etapa em específico. Até para você começar a se familiarizar um pouco mais, que eu acho que vai ser muito legal, o que a gente faz? A gente apaga essas últimas aqui, ó. Então, já que eu não quero mais tanto o time quanto a URL da Wikipédia, estou apagando. Dou um Enter agora. Beleza, não tenho mais elas. Tá? Muito simples. Show, né? Fechado. Acho que a nossa tabela aqui de races ela já está tratada se não fosse por uma coisa. Agora a gente vem aqui em Results e aí tem o Result ID, o Race ID, o Driver ID, que é o piloto, né? Que é o Constructor ID, que é a equipe, o Number, o Grid, Position Text, Position Order. Então vocês podem ver que às vezes aqui muitas coisas acabam se repetindo, tá? Então aqui a gente tem o Position, tem o Position Order, etc e tal. São colunas que se repetem. Não entendi por que aqui no Position Text ele trouxe valores diferentes, mas para algumas ele traz muitos valores parecidos. O número de pontos, as voltas que aquele piloto fez naquela corrida. Se você ainda não pegou o que é essa tabela, ela basicamente fala o seguinte: em qual posição, né, cada piloto terminou em cada corrida. Tá? Basicamente isso que ela fala. Tanto é que ela tem o ID do resultado, a corrida, o piloto e a equipe, tá? Então ela é uma tabela bem grande, porque imagina que ela tem que falar, por exemplo, em que posição que o Ayrton Senna fez em cada corrida que ele disputou, que posição que o Schumacher fez em cada corrida que ele disputou, tá? Então, é por isso que ela é bem grande. E mais uma vez, a gente não vai utilizar todas essas informações. O que eu quero aqui? Posso ficar com o Result ID segurando Ctrl, tá? Posso ficar
O Race ID também acho que vai ser importante. O Driver ID, também para a gente saber qual que é o piloto. Constructor ID, ok. E Position, eu vou pegar aqui também, tá? Peguei aqui Position. Aqui tem o tempo de corrida, que é algo interessante também, mas a gente acabaria entrando numa seara um pouco mais complexa, né, de lidar com tempo, com hora e etc. Então, beleza, aqui ó, tenho esses resultados, a posição, fechou. Remover outras colunas, tá? Agora eu tenho essas aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar todas as posições que são igual a 1. Ó, eu cliquei aqui, você viu que o Power BI deu essa mensagem, né, que a lista pode estar incompleta. O que significa isso? Como eu falei para vocês que o Power BI faz uma amostragem de 1000 linhas para tipar ou para fazer outras coisas, ele traz essa mensagem porque às vezes você tem dados lá na conchinchina da sua tabela que ele não vai trazer para você pesquisar aqui no filtro. Tá? O Excel também tem algumas limitações em relação a isso. Mas ó, eu vou selecionar aqui o que é 1 para as posições. Por quê? Renan, o que você está tentando fazer? Aqui a gente tem a tabela de races, tá? Das corridas. O que eu quero fazer? Eu quero trazer dentro dessa tabela quem foi o piloto que ganhou. Basicamente é isso. Né? Não mais do que isso. Quem que foi o piloto e a equipe que ganhou. Basicamente isso. Tá? E não está nessa tabela de races. Ele está na tabela de resultados. Então, por isso que primeiro eu selecionei as colunas que eu queria trazer e agora eu vim aqui em position, né, em posição, e coloquei o primeiro piloto, tá? Porque eu quero saber só quem ganhou, não quero saber segundo nem terceiro lugar, pelo menos por enquanto, né? Essas questões das definições de quais perguntas a gente tem que responder é algo que a gente precisa ter já de bate-pronto, muitas vezes antes de começar a criar o relatório. Tá bom, pessoal? Então aqui tem a minha posição filtrada. Eu vou fazer uma verificação aqui, que é o seguinte. Vocês imaginam que nenhuma corrida pode ter mais do que uma pessoa na primeira posição, correto? Essa verificação que eu vou fazer agora é de integridade da minha base, que dá para fazer aqui, poderia também fazer no Excel, enfim, onde vocês quiserem. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em transformar, agrupar por, tá? Aí eu venho aqui por básico. Ó, ele já está no Race ID porque era onde eu tinha clicado. Básico e eu quero contagem. Então, ok. Ó, aqui ele trouxe um, pelo menos para... Significa o quê? Que para cada Race ID, para cada corrida, tem um só registro de piloto que foi vencedor. Agora eu vou fazer o quê? Ó? Selecionei aqui a setinha para baixo, vou colocar ordem decrescente. Olha, ele trouxe aqui algumas corridas que tiveram resultados, né, de posição de número 1 de 2 pilotos que aparentemente ganharam a mesma corrida. Não sei por quê, não sei se deu empate ou qualquer coisa nesse sentido. Ó, vamos pegar essa ID 828 aqui, tá? Ó, eu vou voltar para a etapa onde eu tinha filtrado a posição 1, tá? Cliquei aqui, desfiz a receitinha do meu bolo. Agora eu vou clicar aqui em Result ID. Vamos ver se ele acha 828, porque pode ser que ele não ache, tá? Opa, não é Result ID, é Race ID, 828. Beleza, achou aqui. Ó, e realmente foi uma corrida em que 2 pilotos aparentemente ficaram na primeira posição. Pessoal, como eu falei para vocês, não estudei a base a fundo, acho que aqui é mais para a gente trazer de forma lúdica e dinâmica como são feitas essas análises, mas eu não estudei essa base a fundo. Então, se vocês souberem o que aconteceu aqui no Race ID de 828, deixa aqui nos comentários que vai ser importante, eu estou curioso também, tá? Mas assim, vamos supor que eu quero manter somente um vencedor por corrida, tá? Então eu venho aqui, ó, deixa eu desfazer essas últimas etapas que eu fiz, que aqui tinha a questão das linhas agrupadas,
aqui a questão das linhas classificadas. Ele deu um erro porque eu apaguei uma etapa que precisava de outra subsequente, tá? Mas ele vai voltar. Agora eu estou na etapa que eu filtrei o Race ID 828, tá? Vou filtrar aqui. Os Race IDs, eles são, em tese, exclusivos. Eu deveria ter um vencedor somente por prova. Se eu clicar com o botão direito aqui, em remover duplicadas, eu já vou garantir que o meu Race ID tenha somente um vencedor por prova. A tabela mudou, mas de certa forma não tem muitos problemas aqui. Oi, Iris, tudo bem? Ó, gente, essa aqui é a minha gatinha. Ela veio ajudar aqui na primeira aula do Power BI. Filha, depois o pai brinca com você, tá bom? Mas eu removi aqui talvez ela volte. Mas eu removi aqui as duplicadas. E aí, de certa forma, ele mantém agora somente um registro de vencedor para cada corrida. Mas tem um ponto. Quando eu faço isso, ele remove as duplicadas meio que aleatoriamente, tá? Vamos supor que eu quisesse manter o registro do piloto vencedor daquele que tem o menor driver ID. Então vocês lembram da corrida 828? Tinha um piloto que, por exemplo, tinha um ID 500 e um ID 1000, por exemplo. Vamos supor que eu queira propositadamente manter o ID do piloto de menor valor, do ID 500. Tá? O que eu faço? Eu clico aqui em Driver ID e coloco ela em ordem crescente. Então ele está pegando todas as corridas do piloto de número 1, depois ele vai trazer todas as corridas do piloto de número 2 e assim sucessivamente. No mundo ideal, se eu clicasse aqui em remover duplicadas, Power BI já deveria me fazer isso, né? Já deveria me trazer a remoção em cima dos pilotos com os menores IDs. Mas isso não acontece, tá? Já trago aqui para vocês que não acontece, que a gente vai ter que atuar aqui de alguma outra forma, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, na verdade é um shorts, falando sobre essa remoção de duplicadas depois do ordenamento. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que usar uma função que chama Table Buffer, tá? Table Buffer, e a Iris voltou aqui, mas eu pego o Table Buffer, né, Iris? Dou um Enter, não mudou nada, mas eu coloquei essa função fora aqui, ó, entre parênteses. Mas o que ela faz? É como se essa função, no contexto do Fórmula 1, ela desse um pit stop, ela traz um pit stop na minha receitinha de bolo e salva aquela etapa que eu concluí. E aí, a partir da outra etapa, ele vai começar exatamente da etapa que eu finalizei anteriormente. Porque se eu não faço isso, quando eu removo duplicadas, por algum motivo, o Power BI ele desconsidera a classificação. Na verdade, é como se ele passasse, por exemplo, da etapa dessas outras colunas removidas, ó, rapidão, para duplicatas removidas, sem classificar as linhas. Ele faz isso por algum motivo, tá? Então eu vim aqui em linhas classificadas, coloquei a Table Buffer para falar, você vai executar essa etapa. E agora eu removi as duplicatas. Beleza. Agora eu tenho, possivelmente, vou fazer aquele teste de novo, agrupar por Race ID a contagem aqui das linhas. Ok. Agrupou para vários uns. Vou colocar aqui em ordem decrescente. Ó, não tem mais o 2 porque a gente removeu duplicadas. Beleza, vou fechar aqui, vou desfazer essas etapas. Então agora a gente tem o ID do resultado, possivelmente a gente não vai utilizar também. Race ID, Driver ID, Constructor ID e Position. Nossa, eu removi a etapa de Position 1, gente. Como que vocês não me falaram? Então agora, ó, depois das outras colunas removidas, eu vou colocar a posição igual a 1 novamente. Ó, posição igual a 1. E aí olha que legal, o Power Query ele faz todo o restante que a gente já tinha programado. Por isso que eu bato na tecla, não façam tratamento das bases fora do Excel, tá bom? E agora a gente tem o nosso resultado, que inclusive a gente já até conferiu.
Pessoal, eu tive que parar aqui e dar comida para minha gatinha porque ela estava com fome. Quem tem gato sabe como que é, né? Mas enfim, a gente estava fazendo um tratamento aqui da tabela, né? Agora já mudei de ideia, e eu estava pensando que eu não preciso nem de Result ID, não, eu vou precisar do Race ID, Driver ID e Constructor ID, que é basicamente o quê? O ID da corrida, o ID do motorista, do piloto que ganhou aquela corrida e o ID da equipe que ganhou aquela corrida, tá? Que position está filtrado, todo mundo é um, então eu não preciso necessariamente disso, tá? Então eu vou clicar aqui de novo, ó, remover outras colunas. Agora eu venho aqui em Races, o que eu vou fazer? Vou fazer um join, eu vou fazer com que as informações da tabela Results, elas apareçam aqui, tá? Então, eu vou fazer o quê? Race ID, página inicial, combinar, mesclar consulta. Tá? Agora eu pego essa Race ID, a coluna, venho aqui em Results, que é a segunda tabela que eu quero fazer, e Race ID. O Power BI vai fazer uma verificação que ó, a seleção corresponde a 1125 de 1125 linhas. O que isso significa? Significa que para todas as corridas que eu quero ter um dado aqui na tabela de corridas, de races, eu tenho um dado na tabela de resultados. Tá? Isso é bastante importante de verificar. Aí ele tem alguns tipos de junções aqui. Tem externa esquerda, que é o quê? Ele faz tipo um PROC-V do Excel saindo da tabela de races, que seria essa tabela esquerda, que ele chama. A primeira tabela que a gente vai fazer a junção ela é sempre à esquerda. Tá? Então ele sai da tabela de races e procura os valores na tabela direita, que seria a tabela de resultados. E aí ele vai trazer os resultados para a tabela de corridas, races, que ele encontrar somente das linhas de races, tá? Tem externa direita, que aí é o contrário, ele vai trazer todos os dados a partir das linhas, né, dos valores que estiverem na tabela direita, que é a tabela Results. Enfim, tem algumas formas. Eu não quero entrar muito no detalhe aqui, até porque a correspondência ela é de 1 para 1, então eu tenho 1125 linhas, possivelmente nas duas, então não vai trazer diferença, independentemente da forma como eu fizer o meu join. Mas quem quiser uma aula de join, falando um pouquinho mais sobre como que funciona essa questão do left join, que é o join a partir da esquerda, do right join, do full join, etc., coloca aqui nos comentários também que eu faço uma aula bastante detalhada para vocês, tá bom? Aí agora eu dou OK. Vejam, ele trouxe a tabela Results como table. Então é como se eu tivesse uma célula que dentro dessa célula tem uma tabela. Então tem Race ID, Driver ID e Constructor ID, tá? Mas agora eu vou expandi-la, que o Power BI tem essa opção. Eu não vou trazer Race ID, porque o Race ID ele já está na tabela de Races, né? Seria um campo duplicado. Vou trazer Driver ID, que é o ID do piloto que venceu aquela corrida, e Constructor ID. E vou desflegar, vou desselecionar esse use o nome da coluna original como prefixo, porque senão ele vai trazer, tipo, results.driverID como o nome da coluna. E aí vou dar um OK. E aí agora nós temos os dados. O que significa, gente? Significa que, por exemplo, ó, a corrida de número 1, que foi lá em 2019, que foi o primeiro round lá possivelmente daquele ano, né? Quem ganhou foi o piloto de ID18 e a equipe de ID23. Ah, Renan, mas quem que é o piloto de ID18? Quem que é a equipe de ID23? Essas são respostas que a gente possivelmente vai ter lá na visualização. Ou eu poderia, por exemplo, fazer um outro join aqui na tabela de drivers, da mesma forma que eu fiz, e aí trazer o nome do piloto, por exemplo. Vou até fazer para mostrar, não recomendo que vocês importem para o modelo, porque aí se a gente fizer isso com todas as tabelas para trazer as propriedades de todos
essas informações, tanto de piloto, quanto de circuito, quanto de equipe, que é constructor, não daria certo, ficaria uma tabela muito larga, com muitas colunas, e o Power BI não gosta de tabelas largas, tá? Mas eu vou entrar logo em seguida no conceito de tabela fato e dimensão que vai fechar o que eu estou falando. Então agora eu venho mesclar consultas, tá? Aí eu vou dar um exemplo, tá? Só vou te mostrar como que a gente conseguiria o nome do piloto. Driver ID, agora eu venho aqui em drivers, pego aqui, ó, driver ID com driver ID. Mesma coisa, 1125 aqui. Ok. Aí eu poderia, por exemplo, trazer o for name, surname, primeiro nome e o sobrenome, né? Então aqui a gente tem, ó, quem que foi o piloto que ganhou a corrida de D1, né? Que tem todas essas propriedades aqui. Foi o Jenson Button. Confesso que eu não conheço, mas não tem problema. Foi ele que ganhou, tá, gente? Só trazendo aqui, então eu vou apagar para a gente ter essa tabela aqui. Beleza, conseguimos a tabela que gostaríamos. Essa tabela de results aqui, ela vai ser necessária? Não, não vai ser mais necessária. O que eu vou fazer então? Para essa tabela não ir lá para dentro do Power BI, porque imagina que a gente está ainda na garagem do Power BI, né, organizando algumas coisas, a gente não entrou para casa ainda, efetivamente. Para essa tabela não ir para dentro do meu modelo de dados, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em habilitar carga. Na verdade, eu estou desabilitando. Percebam que ela ficou com esse itálico aqui, não. Ela ficou com esse itálico, que significa que ela não vai ser importada para o modelo. Vai fazer bastante diferença. Beleza, agora eu tenho a tabela Races do jeito que eu quero, as minhas 4 tabelas estão da forma como gostaríamos de tê-las. Agora, gente, o que eu vou explicar para vocês? O conceito de tabela dimensão e tabela fato. Tabela fato. O que são? Vamos começar pela fato. As tabelas fato, elas geralmente são as tabelas que delimitam alguns eventos, por exemplo, ao longo do tempo. Até que o nome já fala, né? Fato. Aconteceu alguma coisa. Ela geralmente tem uma data, por exemplo, aqui, né? Então, no ano de 2029, na data de 29/3/2009, eu tive essa corrida. Ela conta uma história em alguma data. E dependendo do que você estiver analisando, pode ser uma tabela, por exemplo, de pedidos emitidos para fornecedores ou para clientes, pode ser uma tabela, se a gente estiver falando de venda, a gente acabou de falar de vendas, se a gente estiver falando de marketing, por exemplo, pode ser uma campanha de marketing que foi realizado, aí contabilizando os acessos, né, de alguns possíveis leads e etc. Então, as tabelas fatos são dessa forma. Se for uma tabela de manutenção, uma tabela de data em que aconteceu uma manutenção em determinado equipamento, por exemplo, industrial. Então, as tabelas fato, elas determinam eventos, tá? E a tabela races é uma tabela de fatos. Importante, porque ela fala sobre o que aconteceu em cada uma das corridas. Ela traz para a gente essas informações. Agora, a tabela circuits, constructors e drivers, que são os nossos pilotos, são tabelas que a gente chama de dimensão. Anota isso aí, é importantíssimo para você. O que é uma tabela dimensão? É uma tabela que vai guardar alguns qualificadores para algumas coisas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o driver ID 1, certo? Isso é uma, entre aspas, coisa. É o primeiro piloto. Aí aqui eu tenho alguns qualificadores. Ó, o ID 1, quem que é o qualificador? Qual que é a referência de qualificação dele? Ah, Hamilton. Qual que é o código? Ham, né? Qual que é o primeiro nome? Lewis. Qual que é o segundo nome? Hamilton. Então as tabelas de dimensão, elas qualificam, elas trazem atributos para algumas coisas. No caso aqui a gente está falando de pilotos, né?
Aqui a gente está falando de equipes, a gente está trazendo atributos também para cada uma das equipes, para cada um dos IDs. Então, ID1, McLaren, 2, BMW, 3, Williams e etc. E as circuits também. Então eu tenho aqui, por exemplo, um circuito que é uma pista, né, que a gente tinha comentado, o primeiro ali em Albert Park. Qual que é o nome, qual que é a localidade, qual que é a cidade, latitude, longitude, altitude. Então estamos qualificando os circuitos. Agora, a Races, ela até qualifica uma corrida que aconteceu, mas a corrida ela é única. Ela é única, ela não vai se repetir, né? A corrida, ela, por exemplo, aconteceu aqui em 2009, o Grand Prix da Austrália. Ela tem alguns qualificadores aqui, por exemplo, mas é tudo único. Por exemplo, o piloto se repete em várias linhas. Onde aconteceu a corrida também do circuito também se repete em várias linhas. Então é este o grande ponto. Aí vocês vão me perguntar, Renan, mas onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar num tipo de modelo que chama esquema estrela. Star Schema. Não sei se vocês já ouviram falar. Depois eu até posso fazer um vídeo. Também deixem no comentário se vocês querem um modelo sobre isso. Que é um modelo de organização de bancos de dados relacionais, relacionamento entre tabelas, que o Power BI também utiliza da mesma forma para fazer a organização. E esse modelo é muito performático, tá? Por quê? Imagine que aqui eu tenho o Driver ID, que é o nome do... o ID do piloto, desculpem. Aqui eu tenho várias vezes que repete 1, que é tudo do Hamilton, né? Que a gente já viu, que ele é o piloto de ID1. Se eu não tivesse esse relacional, né? Essa relação e esse esquema estrela, Star Schema, eu teria que repetir várias vezes o nome do Hamilton aqui nessa tabela e ela seria muito longa, né, como eu já falei para vocês. Agora, pelo fato da gente ter essas relações entre as tabelas do modelo estrela que eu vou mostrar lá dentro do Power BI, a gente consegue trazer só o ID do piloto. Aí eu não preciso ficar repetindo todas as informações em todas as vezes que o Hamilton aparecer. Eu só trago ele uma vez aqui na tabela de drivers, tá? Trago ele uma vez só, que é uma coisa muito importante. Isso ganha, tem ganho performático, tem ganho também de espaço de armazenamento, é muito bom. E agora eu vou terminar aqui os nossos tratamentos fazendo uma renomeação das tabelas, para ficar mais fácil. Se a tabela circuitos ela é uma tabela de dimensão, eu vou colocar D na frente. D, e vou colocar em português também, tá? D circuitos. Eu poderia fazer assim também, ó, DIN, tá? É comum. É comum, mas eu vou fazer com D porque eu acho mais fácil. É um outro tipo de nomenclatura. Constructors também, que são as equipes, D equipes, tá? D drivers, vou colocar D pilotos. E races, vou colocar F de fato, tá? Corrida. Corridas, tá? Então, coloquei aqui. Essa tabela não vai ser carregada para o modelo. Fechamos, depois de um longo inverno aqui, a etapa do Power Query, mas eu trouxe aqui algumas dicas que são ouro para vocês. E até um ponto, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês agora. Eu trouxe as melhores dicas para vocês, não trouxe todas, né? Não tenho todo esse tempo aqui no YouTube, posso trazer em outros vídeos que eu vou continuar trazendo. Mas se vocês quiserem absorver o conteúdo de uma forma um pouco mais organizada, com supervisão, sentirem que tem alguma dificuldade, acessem o meu site ferraridados.com.br. Lá tem um link para vocês falarem comigo diretamente pelo WhatsApp e a gente consegue fazer uma mentoria voltada exatamente para o que vocês querem desenvolver, seja problemas em Excel, Power BI ou SQL também, que é uma linguagem de banco de dados. E aí a gente consegue fazer uma mentoria supervisionada, né, que vai ser diretamente para atacar aquele ponto que vocês precisam resolver. A mentoria padrão, ela tem tempo de duração de 3 meses, mas vocês podem efetivamente dividir ali o pagamento em até 12 vezes. E também, nesses 3 meses, a gente vai ter um encontro de 1 hora por semana e vocês podem me chamar o horário que vocês quiserem no WhatsApp para tirar alguma dúvida, que eu pessoalmente vou olhar a dúvida
e vou responder para vocês. Então, assim, para quem está começando e quer absorver o conteúdo de uma forma mais organizada, quer também ter um desenvolvimento mais rápido em relação aqui ao Power BI e as ferramentas que eu citei, podem falar comigo sobre a mentoria que a gente consegue também algumas condições bem legais, tá bom? Acessem ferraridados.com.br. Agora vamos voltar ali para o Power BI. Depois então de ter fechado todo o tratamento aqui no Power Query, ter renomeado as tabelas, eu clico em fechar e aplicar. Ele fala aqui que existem algumas alterações pendentes, né? Ele está carregando e ele vai trazer todas essas alterações para dentro do Power BI. Agora as tabelas já estão aparecendo aqui, ó. Vocês reparem que aquela tabela de resultados ela não aparece, porque eu fiz com que ela não fosse carregada para dentro do modelo. Tá? Agora, uma coisa que eu queria trazer para vocês é justamente a exibição do modelo. Tá? O Power BI, se algumas colunas já estiverem exatamente com o mesmo modelo, né, com a mesma tipagem, e tiverem exatamente com o mesmo nome, ele já cria alguns relacionamentos entre elas, tá? Então vocês podem ver, ó, equipes e corridas, tem aqui o Constructor ID, Driver ID e corridas estão relacionadas pelo Driver ID aqui. Ó, se eu segurar Ctrl e a bolinha do mouse, eu consigo fazer um zoom out, né? Ou também posso vir por aqui, ó, tá? Então, ó, estão relacionadas pelos campos dos IDs para fazer justamente o quê? Para fazer aquilo que eu comentei com vocês, de que o Power BI consiga trazer os dados que são propriedades, né, propriedades dos pilotos, propriedades das equipes e dos circuitos, aqui para a tabela fato sempre que necessário, sempre que a gente pedir, tá? Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Agora digamos que o Power BI não tenha trazido os relacionamentos. Estou excluindo todos eles aqui, tá? Exclui só dois, pelo tempo do vídeo. Se eu vier aqui em Constructor ID, segurar e em arrastar até Constructor ID, eu consigo fazer esse relacionamento de novo. Aí, uma coisa importante, o relacionamento ele sempre tem uma direção, que é de onde vai o filtro para onde ele vai, que é a direção da setinha. E ele também tem uma questão aqui de se é um relacionamento de que é um para muitos. Nesse caso, é um para muitos, tá? E aí a direção é única. Vamos colocar aqui que é única para mostrar para vocês. Por que é um para muitos? Porque aqui na tabela de equipes eu só tenho o Constructor ID aparecendo uma vez. Ele é um valor exclusivo para cada equipe. E aqui nas corridas eu tenho eles aparecendo várias e várias vezes, tá? Porque lembra que a gente trouxe aqui o Constructor ID para falar qual era a equipe que tinha ganhado cada uma das corridas. Se recordam disso? Então, é justamente isso com o que ele está se relacionando. Quando a gente fala aqui em pilotos, a mesma coisa. Então eu pego aqui o Driver ID e conecto com o Driver ID, a mesma coisa, tá? E aí, o que isso significa? Sempre que eu colocar um filtro no Power BI, que eu imagino que vocês já devam ter visto em algum lugar, eu vou colocar um filtro partindo das tabelas dimensões. Ah, Renan, mas não posso colocar um filtro partindo da tabela fato? Pode também. Não é tão indicado por questões performáticas, né, questão de velocidade com que o relatório vai fazer as contas, mas também pode, tá? Mas geralmente, e aqui no nosso estudo de hoje, a gente vai colocar todos os filtros nas tabelas dimensões. Ah, e a questão da direção, né, que é uma coisa interessante também. A direção está saindo da tabela equipes, tá vendo a setinha, e indo para a tabela corridas. O que isso significa? Significa que sempre que eu filtrar a tabela equipes, ela vai filtrar a tabela corridas. Só que se eu aplicar um filtro na tabela corridas, com essa direção aqui, ela não vai filtrar a tabela de equipes. Tá? Ela não vai filtrar. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar um filtro para ambos. Depois eu vou mostrar para vocês o que muda. O filtro para ambos, nesse caso ele funciona, tá? Porque a gente está falando de um para muitos, o filtro para ambos ele funciona. Mas se eu tivesse uma outra tabela fato aqui, com essas tabelas também se conectando nelas, vamos supor que eu tivesse trazido a tabela de resultados.
aí eu estivesse colocando a equipe direto no resultado, piloto em resultados também e circuito em resultados. Se eu colocasse esse filtro bidirecional, eu poderia gerar uma referência circular. Aí eu poderia, por exemplo, estar filtrando uma tabela que filtraria outra, essa outra filtraria outra, que não sei o quê. Aí esta última acabaria filtrando a própria tabela. É como se eu desse um tiro, jogasse uma flecha e ela voltasse nas minhas costas. E o Power BI não gosta disso, porque tudo não pode ter referência circular, senão dá conflito no modelo, tá? Eu vou tirar esse modelo aqui, na verdade, essa direção do filtro para mostrar para vocês. Então, beleza. Temos aqui de equipes. Agora o filtro está unidirecional para todas as tabelas de dimensões. Isso aqui é uma parte do meu modelo de dados, tá? As tabelas e os relacionamentos. Existe uma outra coisa também aqui dentro do Power BI que são as medidas, que são partes do meu modelo de dados também. O que são medidas? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes. Aqui no modo de exibição de tabela eu consigo ver as minhas tabelas, tá? Só que eu não consigo editá-las, é uma coisa importante. Não consigo editar as minhas tabelas aqui, tá? Eu só edito essas tabelas que eu importei aqui no Power Query. Outro ponto importante agora. A gente vai voltar no Power Query. Página inicial, transformar dados, tá? Volto a aparecer as minhas 5 tabelas, resultados que não está importado. Eu tenho que colocar uma tabela aqui, dimensão, que vai ser taxativa praticamente para todos os seus modelos. Ela vai precisar estar presente, que é o quê? A tabela calendário, tá? A de calendário, a dimensão de calendário. Como que eu vou adicioná-la aqui? Ah, Renan, você vai importar de algum CSV, algum Excel? Não. Eu tenho um códigozinho aqui, que inclusive está nos arquivos, que você vai conseguir baixar do meu site, e eu vou copiá-lo. Tá, ó, Ctrl A, Ctrl C. Aí eu venho aqui no meu modelo, botão direito, nova consulta, consulta nula. Que aí ele vai abrir uma consulta aqui que não tem nada. Então, consulta nula. Botão direito, eu vou clicar para editar editor avançado, que é aquele código da receita que eu mostrei para vocês. E aqui eu vou colar tudo que está na minha tabela de calendário. Vocês não precisam entender o que tem aqui, é um negócio mais avançado, mas ela vai gerar uma tabela de datas de 1950, do primeiro dia daquele mês, até o último dia do ano de 2024. E concluo aqui, ó. Veja só, então tem data, o ano, o mês, o dia, o nome do mês, qual trimestre corresponde, dia da semana e o nome do dia. Por que essa tabela calendária é importante? Ela é importante para que a gente consiga fazer alguns filtros que não necessariamente seja o filtro daquela data específica. Por quê? Se eu não tenho uma tabela calendário, quando você vai colocar um filtro lá no seu relatório, ele vai trazer todos os valores das datas. Ele vai falar para você filtrar, por exemplo, pelo dia 1/1 de 1950. Na verdade, o Power BI ele tem até uns mecanismos de lidar e de trazer algumas opções para você. Mas esses mecanismos pesam e trazer a tabela calendário é a melhor forma. E aí, por exemplo, se eu quiser filtrar, criar um filtro dentro do meu relatório que seja o nome do dia, eu quero ver como que foram as corridas que aconteceram em todas as quartas-feiras. Eu vou ter essa possibilidade, porque a tabela calendário é uma tabela de dimensão que ela qualifica, ela traz atributos para aquela data em específico. Então, atributos do tipo ano, mês, dia, nome do mês, o trimestre, dia da semana e afins, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, de calendário, tá bom? Fecho e ela vai carregar no meu modelo. Carregou. É uma tabela grande, com quase 28, 27 mil linhas, porque naturalmente ela tem todos os dias de 1950 até 2024. Outra coisa que eu gosto de fazer no Power BI também, porque eu prefiro, fica mais fácil de mostrar, isso aqui é só a visualização, tá? Dentro do Power BI, que é o quê? Formato da data. Ó, uma tabela de data, uma coluna de data, eu venho aqui em Short Date, porque ele mostra a data de uma forma, pelo menos aos meus olhos, mais amigável, tá?
Aí, a tabela de corridas é uma outra tabela que a gente vai ter que conectar as datas, certo? Porque aqui é a data de realização da corrida. Então eu vou também fazer aqui short date. Isso não muda nada, é mais uma firulinha. Eu também estou mostrando para vocês como que a gente faz aqui esse ordenamento. Ordenamento não, essa mudança de visual. A de calendário, como ela chama data aqui e aqui chama date, ela não se conectou automaticamente. Mas eu vou fazer com que ela faça isso. Ó, 1 para 1, da mesma forma. Beleza. Tá? Nesse caso, aqui, gente, ela acabou criando automaticamente um relacionamento bidirecional. Por que ela criou automaticamente um relacionamento bidirecional? Porque ela é 1 para 1, tá? Diferentemente aqui, por exemplo, das equipes, que aqui na tabela equipes eu tenho cada equipe aparecendo só uma vez, e aqui eu tenho as equipes aparecendo várias vezes porque elas ganharam mais de uma corrida, aqui cada grande prêmio aconteceu numa data diferente, né? Então se a gente se a gente fosse analisar, eu não teria, por exemplo, mais de um prêmio acontecendo na mesma data. Então, quando isso acontece, o Power BI cria automaticamente esse relacionamento bidirecional. Mas eu vou colocar, ó, um para muitos e vou colocar único. Da mesma forma que os outros relacionamentos, tá? Beleza. Agora, eu ia falar de medidas com vocês, né? Agora eu vou falar. O que são medidas? Medidas são como se fosse, na verdade não são como se fossem, são cálculos que você consegue fazer no Power BI que retornam apenas um valor, tá? Um valor. Aqui a gente tem o nosso painelzinho de visualizações, onde ficam os gráficos, tabelas e coisas nesse sentido que a gente precisa adicionar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou adicionar aqui um cartão, que é muito comum da gente colocar esse cartão para mostrar um valor só, e é basicamente o mesmo propósito da medida, mostrar um valor só no fim do dia. Aí eu vou trazer aqui um campo de corridas, Circuit ID, por exemplo. Eu vou trazer esse campo, aí ele vai trazer uma contagem. Lembra desse número 1125 que a gente viu lá nos joins? Realmente, a gente teve 1125 corridas. Eu poderia criar uma medida aqui, ó, botão direito, nova medida, tem uma medida, e eu poderia fazer o quê? Count rows, que aí a gente entra no conceito de fórmulas também. E é um ponto importante. Aquela linguagem da receitinha de bolo que eu mostrei para vocês no Power Query chama M, e a linguagem daqui de dentro do Power BI, ela chama DAX, DAX, tá? Que é essa linguagem que eu estou mostrando aqui. Count rows significa o quê? Contar linhas. Então eu vou pedir para ele contar as linhas da tabela F corridas, tá? E vou dar um nome aqui, por exemplo, corridas. Corridas. Se eu pegar, aqui estava o campo, né? Não estava a medida. Estava a contagem de Circuit ID. Se eu pegar corridas e substituir aqui, vai dar o mesmo valor, né? E porque as medidas são funções, né, matemáticas que a gente coloca aqui, que concatenam e trazem apenas um valor para a tela, tá? Diferentemente das colunas calculadas, que a gente vai ver logo depois. Então, esse é o papel da medida. Fazer um cálculo concatenado em cima da sua tabela e trazer os resultados aqui para o visual, tá bom? A gente vai criar várias medidas aqui ainda hoje. Mas se a gente vem aqui em corridas, aqui dentro do Power BI, né, eu também consigo criar colunas calculadas, usando a mesma linguagem, que é DAX. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, nova coluna. Vamos supor que eu queira pegar as três primeiras letras do nome de cada grande prêmio, né? Então aqui eu consigo pegar left name, que está na tabela corrida, aqui, ó. Aí eu aperto um tab para selecionar 3,3. Aí eu trouxe, ó, as três primeiras letras de cada grande prêmio.
Isso aqui é indicado fazer? É indicado criar colunas calculadas? Não, não é muito indicado, tá? As medidas são super indicadas de você criar no seu Power BI, mas as colunas calculadas evite. Se for criar, crie essas colunas lá no Power Query, naquela opção de adicionar uma coluna personalizada, tá? No mundo ideal, são alguns passos que você precisa seguir para saber onde que você vai criar a sua coluna. Você tem um banco de dados, e isso aqui está vindo de um banco de dados, por exemplo, em SQL, é preferível que você crie lá, tá? No mundo ideal, crie no banco de dados, ou no Data Lake, enfim, qualquer coisa que você tenha ali que é um banco que está no servidor. Se você não tem essa coluna lá, mas está no banco de dados, pode criar numa consulta SQL também, que você dá um select, aí você cria a sua coluna lá. Terceira opção, criar dentro do Power Query, né? Vamos supor que, ó, vou apagar essa coluna. Meu Deus, cadê? Excluir estava aqui na minha cara. Excluir página inicial, venho transformar dados, tá? Eu venho aqui em circuitos, né, que a gente tinha feito. Aí eu venho aqui em adicionar coluna personalizada. Ele já coloca o nome personalizar. Aqui é diferente a linguagem, aqui é M, gente. Então, text, text start. Vocês não vão saber naturalmente essa linguagem do dia para a noite, tá? Então, assim, também não se cobrem disso. Text start, aqui eu tenho name, vírgula 3. Aí eu dou um OK. Né? Aí ele criou exatamente aquilo que eu tinha feito lá dentro do Power BI, usando a linguagem M. Então, é preferível fazer aqui, se você estiver consumindo um CSV ou um Excel, do que dentro do Power BI. Essa é a outra dica, que nem sei que número é essa dica, tá? Mas é uma outra dica que eu trago para vocês. Então, podem fechar. Eu vou fechar aqui, como eu apaguei aquela etapa, não vai ter problema, ele não vai mudar nada. Beleza, então esse é o conceito também da coluna calculada. Posso criar no Power Query em M. Idealmente, crie no Power Query se estiverem consumindo Excel e CSV. Agora a gente vai começar a construção do nosso relatório, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar fora, vou clicar aqui no meu quadro em branco. Opa, ele adicionou um visual aqui. Cliquei várias vezes. Clicar fora no meu quadro em branco. Aí eu venho aqui, ó, em formatar sua página de relatório. Tela de fundo, tá? Tela de fundo aqui, ela é importante. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma imagem que está aqui em Dashboard e tem o fundo aqui, ó. É um arquivo SVG que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, que é o fundo do nosso relatório, o nosso template. Aí ele traz aqui uma transparência de 100%. E aí eu tiro a transparência, tá? Ó. Tiro a transparência, o meu fundo começa a aparecer. E aí vocês podem ver que aqui eu tenho escrito Dashboard Fórmula 1, logo, né, aqui que eu tenho da minha empresa. Aqui tem as bandeirinhas da Fórmula 1. E como que você fez isso, Renan? Muito simples, gente. Fiz no Canva, tá? Então, fiz aqui no Canva. Vocês podem até procurar por modelos que já existem, como Dashboard, ou fazer algum do zero. Você faz no Canva, depois clica em compartilhar. Eu gosto de baixar em SVG, que ele tem uma qualidade melhor. Vocês podem baixar também em PNG. Mas, ó, eu venho aqui em SVG, tem que ter o Canva Premium para baixar em SVG. Mas se não tiver também, gente, tranquilo, podem usar aqui o PNG tranquilamente, tá bom? Aí é só baixar e vir aqui em tela de fundo da forma como eu mostrei para vocês. Deixa eu só voltar aqui a... se eu seguro Ctrl, o que acontece? Eu consigo, se eu seguro Ctrl e a bolinha do mouse, eu consigo diminuir ou aumentar o zoom, tá bom? Então vamos construir aqui o nosso dashboard. Antes de construir, eu vou criar uma tabela de medidas. Para essas medidas não ficarem soltas aqui no relatório. É ruim quando isso acontece porque não passa a organização e se alguém for pegar o seu relatório que você construiu depois, vai ficar ruim para a pessoa conseguir ver. Então, onde a gente vem aqui, ó, inserir dados.
Vou criar uma tabela em branco, vou clicar em carregar. Carreguei a tabela em branco. Ela chama tabela. Agora eu clico 2 vezes em cima dela, underscore ou underline, medidas. Tá bom? Aí agora eu faço o quê? Eu venho aqui onde eu tinha criado aquela medida, venho aqui em corridas. Aqui ela tem a tabela em que ela está atribuída, clico em cima dela e clico em medidas. Agora ela foi para cá. E essa coluna que foi criada, eu posso clicar em excluir do modelo e dou um sim. A partir desse momento, vejam, a nossa tabelinha ela já tem um formatinho de medida. Muito bom, né? A primeira medida já está criada. A gente gostaria de saber quantas corridas foram feitas ali no período, certo? Isso é muito legal de ver. Beleza, já tenho aqui a minha medida. E aí o que eu acho legal, né? Possivelmente a gente vai adicionar aqui alguns cartões, né, de corridas, quantos pilotos já tivemos até hoje na Fórmula 1, etc e tal. Mas eu acho legal da gente já começar formatando esses cartões, porque os próximos que você criar, você dá um Ctrl C e dá um Ctrl V, aí eles já nascem meio que formatados, tá? Então vamos supor, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vem em visualizações, aqui tem a questão do valor do balão, tem o rótulo de categoria, tem geral, tá? Então, se eu vier aqui em efeitos, eu tenho a cor da tela de fundo aqui do meu dashboard. Aí, se eu clicar aqui, eu tenho um template que ele já está pré-setado aqui, e aí eu vou selecionar, por exemplo, escolher uma cor. Se a gente vir aqui em exibição, eu posso escolher um tema diferente. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Ele já tem alguns temas pré-configurados. Eu estava justamente nesse. Vou escolher esse padrão acessível aqui. Mas, o que a gente consegue fazer? Consigo vir aqui e consigo ver qual que é a cor do meu objeto no Canva. Ó, cor do fundo. Ó, 2B, 2F, 42. Então eu venho aqui, cor, mais cores, dou um Ctrl V. Aí eu já tenho esse valor aqui, tá? Mas se eu colocar em cima da bandeirinha, ele vai... talvez seja a melhor ideia, né? Ele ficar em cima da bandeira, porque senão vai confundir a bandeirinha ali atrás com os valores. Aí eu venho aqui em geral, visual, valor do balão, aqui tem a cor da letra, eu vou colocar uma letra branca, porque eu acho que vai ficar melhor. Rótulo de categoria, que é a cor que está aqui as corridas, eu vou colocar em branco também. Beleza, temos nosso primeiro cartão aqui. Eu acho que eu vou editar também a bordinha do cartão, que eu acho que vai ficar melhor se ele tiver com essa bordinha branca, que é uma bordinha que aparece quando eu seleciono. Venho aqui, geral, efeitos, tem tela de fundo, que a gente já mudou, fronteira visual, que é justamente a borda. Cor, branca. Aqui, ó, corridas, tá? Aí agora a gente pode dar um Ctrl C, por exemplo, colocar aqui do lado, se quiser colocar entre as bandeirinhas também, corridas. Tá nessa medida aqui. O que eu vou fazer? Nova medida. Eu vou fazer o seguinte, count rows, e vou contar, que é contar linha, né? Basicamente. Acabei falando em inglês, mas é contar as linhas. E vou contar as equipes. Quantas equipes existem, tá? Quantas equipes, ó. Mas eu não tinha dado o nome, então equipes. Beleza, 212. E aqui tem um ponto, tá? Aqui tem um ponto que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Tem a questão das equipes e vou fazer também uma medida para contar os pilotos. Copiei, né,
ou nova medida, colei, equipes, pilotos. Então, count rows, aqui de pilotos. Opa, não tinha colocado. Pilotos, aqui agora, 861 pilotos, tá? Agora imaginem o seguinte, eu quero colocar um filtro aqui, certo? Então, nós viemos aqui em segmentação de dados, que é o famoso slicer que a gente tem. Vou colocar um filtro aqui. Supor que eu quero colocar um filtro de ano. Vamos lá. Um filtro de ano. Então, eu tenho aqui a minha tabela de calendário. Aí eu tenho aqui o ano. Tem um ponto aqui muito interessante. O ano ele está como um número inteiro, certo? Que é um ponto que ele é na verdade um número. Ele está como um número inteiro. E aí ele acaba criando isso aqui, que é um segmentador de continuidade de números. Mas eu não gostaria que ele aparecesse assim. Eu queria que ele aparecesse no formato de lista. Como que eu faço? Venho aqui em transformar dados, voltei no Power Query, vou na tabela de calendário. Ó, o meu ano ele está aqui como um número inteiro. Alterar tipo texto, tá? Simples assim. Vou fechar. Pode ser que aqui dentro do Power BI ele ainda continue com o tipo de número. Às vezes acontece, mas não aconteceu. Agora eu tenho meu ano. Vou fazer aqui, eu quero que ele classifique em ordem decrescente. Então, os valores mais recentes primeiro, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, vocês acabaram de ver. Ó, quando eu filtro o ano, como o ano está relacionado com a minha tabela de corridas, quando eu filtro o ano aqui, muda o número de corridas. Então, 2024 teve 24 corridas, 2023, 22, 22, 22 também, etc. e tal. Mas qual que é o grande problema aqui? Aqui esse dado eu estou trazendo da minha tabela de equipes, porque a minha medida ela conta a minha tabela de equipes, certo? Vou voltar no modelo de dados aqui. Qual que é o grande problema? Quando eu filtro um ano, ele está filtrando a tabela de corridas, só que essa tabela de corridas ela não está filtrando a tabela de equipes, porque o filtro aqui é unidirecional. Ó, eu filtro de calendário, eu filtro corridas, por conta da setinha, e a corridas não filtra equipes, porque a corrida só recebe o filtro da equipes, tá? Então, o que que acontece aqui? Para esse filtro aqui funcionar e eu ter exatamente o número de equipes que participaram em 2024, eu tenho duas formas. A primeira é fazer isso aqui. Eu coloco o filtro bidirecional. Aí o que que acontece? Calendário filtra corridas, que filtra equipes. Eu volto aqui, ó, 4 equipes. Tá? 4 equipes que venceram as minhas corridas, né? Então, desde o início aqui da criação do modelo, a gente não trouxe uma visão de participação das equipes. A gente trouxe uma visão de equipes que venceram e de pilotos que venceram também. Para a gente trazer, por exemplo, uma visão de quantos pilotos participaram da minha temporada, ou a gente teria que trabalhar com as outras tabelas, as tabelas de resultados, inclusive, mas não é isso que a gente está trazendo aqui, tá? Então, por exemplo, eu tive 24 corridas e 4 equipes, eu vou até mudar aqui, ó, 4 equipes vencedoras, tá? Eu não trouxe uma visão de equipes participantes. Por que, Renan? Eu estou confuso com isso. Se a gente voltar aqui nas corridas, a gente traz cada uma das corridas, mas quando a gente traz aqui o Driver ID e o Constructor ID, são dos vencedores, dos primeiros lugares, tá? Então, se você vê, por exemplo, em 2023, duas equipes venceram todas as corridas, né? Duas equipes venceram todas as corridas. E aí a gente volta para a mesma questão dos pilotos. Eu poderia justamente também
vir aqui em pilotos e fazer isso aqui para ambos, por exemplo. Dentro do modelo, como está construído aqui, é um star schema, né? Por que é um star schema? Porque eu tenho uma tabela, fato, que é a F corridas, que é o núcleo da minha estrela, e tabelas ao redor, que seriam as pontas das estrelas. Então, olha que legal. Se eu pegar isso aqui, ó, colocar calendário para cá, por exemplo, a gente tem as pontas das nossas estrelas, e tem uma tabela que é o núcleo, certo? No meu star schema eu posso colocar bidirecional sem grandes problemas. Mas se eu não tivesse no star schema, tivesse uma outra tabela fato, como que eu faria para garantir que não vai acontecer essa questão da bidirecionalidade, da referência circular? Desculpe. Ó, pilotos aqui, pilotos vencedores, tá? Da mesma forma. Vamos supor que agora eu não quero mais esses filtros bidirecionais. Ó, vai ser tudo único aqui agora. Tudo único. Como que eu faço, Renan, nesse caso? Simples também. Ó, voltou a ser 212, tá? Mas agora, em vez de dar um count rows na tabela de equipes, para que ela, já que ela não vai ser filtrada, eu vou fazer o seguinte, distinct count. Opa, count. Que significa o quê? Contagem distinta. Nas equipes que estão na tabela F corridas. Porque, lembra, naquela coluna mostra a equipe que venceu cada uma das corridas. Agora eu faço uma contagem distinta, eu tenho exatamente o mesmo número, tá? Pilotos vencedores aqui, também vou fazer a mesma coisa. Distinct count. Aqui, aperto Tab, né? Agora eu venho em Driver, ID, mas que está na tabela F corridas. Certo? Ó. Pilotos vencedores. Da mesma forma. Tá? Eu posso trazer aqui também. É porque dentro de um ano, se a gente fala das corridas, possivelmente não vai ter repetição, né, de localidades, por exemplo. Mas vamos ver, por exemplo, dessas corridas, quantos países foram diferentes. Vamos ver nesse caso. A questão dos países eu não vou conseguir fazer com distinct count. Por quê? Porque a questão do país, ela está justamente aqui na tabela de circuitos. Então aqui, ó, country, Malásia. E se eu fizer um distinct count aqui, a tabela vai continuar não sendo filtrada, tá? Eu vou ter que usar um distinct count, mas eu vou ter que garantir que essa questão dos circuitos aqui, ó, o filtro ele seja para ambos, tá? Ah, Renan, não entendi. Repete, não ficou muito claro. As informações de corridas não, perdão, de equipes e de pilotos, eu tenho aqui na tabela de corridas. Porque eu consigo, por exemplo, fazer um distinct count, uma contagem distinta em relação ao ID do piloto ou ao ID também do constructor, né, da equipe. Eu consigo fazer isso aqui. Mas a questão de saber onde foi o circuito, aqui eu tenho o ID do circuito. Beleza, eu conseguiria fazer um distinct count. Mas eu não consigo fazer do país, né? Porque aqui tem o country, o país. Mas eu não consigo, eu tenho que fazer exatamente aqui nessa tabela, porque eu não tenho country na tabela de F corridas, tá, gente? Então, por isso que eu ativei o filtro bidirecional aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, o quê? Corridas, eu vou só dar uma nova medida. Países. Eu não gosto muito de colocar acento em medida, porque fica difícil depois para retomar. Mas países, distinct count, country. Aqui, ó. Aí eu venho aqui e países. Então foram 24 corridas em 22 países. Provavelmente teve países que teve mais de um. Com 4 equipes vencedoras e 7 pilotos vencedores, tá? Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou editar aqui o meu slicer também,
Isso que chama slicer, que é tipo fatiador, sabe? A gente chama. Até peço desculpas, né, por usar muito termos em inglês, mas como a gente acaba consumindo muito conteúdo em inglês, isso acaba ficando natural, tá, pessoal? Beleza, agora eu venho aqui, opa, desculpem-me, clico no meu visual para editá-lo, clique em geral, efeitos, tela de fundo, a mesma coisa, tá? Eu quero usar aquela mesma cor, tela de fundo. Putz, tá difícil aqui de enxergar, né? Agora eu venho em visual, valores, cor da fonte, branco. Aí tem aqui cabeçalho da segmentação também, que é o título, branco. Beleza, já ficou bem melhor de visualizar. Eu vou copiar, aí agora entra mais uma questão de, putz, quais filtros eu preciso ter aqui no meu relatório. Tá? É exatamente essa pergunta que a gente precisa se fazer. Agora eu vou colocar, por exemplo, aqui um filtro de país, né? Country. Aí o que eu vou fazer? Eu consigo clicar 2 vezes aqui no nome do campo, consigo mudar para país, sem que necessariamente eu interfira alguma coisa na minha tabela, só muda aqui no visual, tá? E uma coisa legal também, eu clico aqui, ó, com os 3 pontinhos em cima do visual, eu clico em pesquisar. Então a gente conseguiu colocar aqui, né, o pesquisar no meu segmentador, no meu slicer, beleza. Posso clicar aqui nos países, né? E muito importante, pelo fato daqui o direcionamento com os circuitos estar bidirecional, né, estar filtrando os circuitos também, aqui só vão aparecer necessariamente países que tiveram corridas, tá? Necessariamente países que tiveram corridas, que são esses 22, tá? Por mais que eu tenha mais países na minha tabela. Agora, por exemplo, posso colocar um outro filtro aqui de piloto, né? Vamos colocar aqui o for name do piloto. Eu vou fazer uma coisa, ó. Vou vir aqui em transformar dados, pilotos, vou adicionar coluna personalizada, e vou colocar aqui, ó, um campo chamado name, porque a gente tem o for name do piloto, certo? Coloco aqui um e-comercial para juntar essas duas células e coloco aqui um surname também. Dou um OK. Agora eu tenho o nome completo do piloto. Agora vem alterar tipo, eu acabei de criar a coluna, eu preciso tipá-la, certo? Agora vem página inicial, fechar e aplicar. Beleza, a gente estava aqui com o for name do piloto no filtro. Agora eu consigo colocar o name. Bem mais fácil, não? Agora eu consigo colocar o name. Por exemplo, se eu vier aqui digitar Hamilton, eu tenho Lewis Hamilton e ele venceu 2 corridas. Eu consigo aqui procurar pelo Verstappen, por exemplo, tem o Jos Verstappen e o Max. Se eu clicar no Max, eu vejo que ele que ele venceu 9 corridas, tá? Referente a uma equipe e a um piloto, que é ele mesmo, tá? Provavelmente esse Jos Verstappen pode ser, sei lá, o pai do Verstappen, às vezes um piloto que está até descontinuado, que não tem a ver com 2024, tá? Mas como aqui em pilotos nosso relacionamento ele está unidirecional, o filtro de 2024 acaba não filtrando esse visual aqui, tá, gente? Vou colocar aqui então piloto, né? Piloto. Eu vou dar uma diminuidinha aqui nos filtros para caber o meu último filtro, que é o filtro de equipe. Então, vamos colocar aqui, filtro de equipe. Ó, o nome da equipe. Beleza. Agora, né, a gente já trabalhou bastante sobre a questão da problemática do filtro unidirecional, bidirecional e etc. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou
ativar o bidirecional para todos. Só faça isso se você tiver um modelo, claro que com dados diferentes, mas exatamente igual a esse que a gente fez aqui, tá? Para ambos. Então tá bidirecional para tudo. E agora o que acontece com isso, né? Acontece o seguinte, a gente estava com... Opa, estava com filtro aqui, estava com uma pesquisa. A gente vai ficar somente com as equipes vencedoras, né? Porque eles estão filtrados ali na bidirecionalidade, porque eu cliquei no ano de 2024. Se eu tirar, por exemplo, o ano de 2024, eu começo a ter todas as equipes da minha base aqui, porque eu tenho equipes desde sempre. A partir do momento que eu filtro em 2023, eu tenho ali as equipes que efetivamente ganharam, né, os prêmios em 2023. Então, Ferrari e Red Bull. 2024, Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull. Tá? 2022, Ferrari, Mercedes e Red Bull, que corresponde a essas três equipes vencedoras. Então agora, os filtros estão se filtrando também, tá, gente? E aí agora, a gente pode utilizar a imaginação aqui. Eu pensei em colocar alguns gráficos, por exemplo, eu vou pegar aqui um gráfico de barras empilhadas, tá? Um gráfico de barras empilhadas, para colocar aqui no eixo Y os nomes das equipes, tá? O nome das equipes, e colocar também a quantidade de vitórias que elas tiveram. Vejam bem, aqui a gente tem a quantidade de corridas e equipe tá totalmente relacionada com a vitória, né? Porque a gente fez com que a base fosse dessa forma. Então eu vou colocar aqui, ó, em eixo X, corridas, tá? Então vejam bem aqui em 2024, Red Bull teve 9 vitórias, McLaren 6, 5 e a Mercedes 4. E agora a gente edita o gráfico da mesma forma como a gente tinha editado os outros visuais, tá? Então primeiro aqui, ó, eu venho em geral, efeitos, tela de fundo, colocar a mesma cor, tá? Agora a gente vem aqui em... Se você pesquisar por texto, aqui por exemplo, aqui a gente tem a cor do texto, que eu quero branco. Título, quero branco também. Ó, aqui tá branco, então eu vou colocar tudo branco, para que o meu texto seja inteiramente branco, tá? Tô dando um exemplo aqui. Aquela questão da fronteira visual, eu quero que seja branca também, para ficar bonitinho. Aí existem algumas coisas que a gente pode suprimir do gráfico, que talvez não faça sentido, tá? Que é justamente o quê? Eu tenho aqui equipe no meu eixo Y, eu posso vir aqui, ó, em eixo Y, ele tem o título, eu tiro o título, tá? A gente pode usar a busca também, porque ele tem algumas linhas de grade ali, ó, linhas de grades verticais. Eu tiro as linhas de grades verticais. No meu eixo X, eu também posso tirar os valores aqui. Posso tirar também o título, porque eu posso ter tudo no título aqui de cima. E aí, eu posso vir aqui no eixo X, ó. Não, no eixo X não. Posso clicar, vir aqui em rótulo de dados, tá? E aí eu ativo o rótulo de dados. Ó, vejam que não tinha valor aqui. Quando eu ativo o rótulo de dados, ele passa a ter. Aí eu posso vir aqui, ó, em rótulo de dados, certo? Aqui ele tem uma questão do valor, tem a cor do valor. Posso colocar branco, posso inclusive aumentar também qual que é a fonte desse valor, por exemplo. Aí aqui em título, eu venho no título do gráfico, tá, ó, corridas por equipes. Aí eu posso deixar bem claro, corridas
vencidas por equipe. Posso centralizar também aqui embaixo. Vou mudar, acho que não preciso de todo esse tamanho, certo? Aí eu posso dar um Ctrl C, um Ctrl V. Posso fazer... Eu gostei da cor, tá? Gostei da cor. Posso fazer a mesma coisa agora por piloto. Ó, piloto, name. Agora a gente tem todos os pilotos que venceram cada uma das corridas. Só preciso mudar o título. Corridas vencidas por piloto. Certo? Ou talvez eu até poderia fazer assim, ó. Aqui, deixar isso aqui embaixo. Dou um Ctrl C aqui agora. Aí eu não sei se vocês sabiam, mas a gente consegue mudar o título do gráfico. A gente consegue. O título não, o tipo do gráfico. Agora eu quero um gráfico, por exemplo, de linhas, tá? Não quero mais usar aqui a Red Bull ou a McLaren, ou etc. Eu quero verificar quantas corridas tiveram em cada um dos meses. De calendário, tem aqui o nome do mês. Ó, estão vendo aqui? Mas vocês estão vendo que ele tem julho, junho, tá tudo fora de ordem, né? Tá tudo fora de ordem. O que eu vou fazer? Aqui, outra dica importante, tá? De calendário. Eu venho aqui no nome do mês, classificar coluna por mês. Classificar coluna por mês. Agora eu volto aqui, ó, ele já mudou, março, maio, etc., mas ainda está numa sequência estranha. Classificar eixo por mês, nome do mês. Classificar em ordem crescente. Agora, ó, março, abril, maio, junho, agora ele está na ordem, tá? Então a gente não teve, por exemplo, corrida em janeiro, nem em fevereiro. Começaram em março, terminaram em dezembro, tá? Essa é uma coisa bastante importante também. O que a gente podia fazer agora, né? Talvez colocar um mapa de onde foram as corridas? Claro, por que não? Só vir aqui em mapa, mapinha, aí aqui eu tenho a localização, aqui ó, latitude e longitude, estão vendo? E a gente tem isso aqui ó, latitude, longitude. Ah, tem um outro ponto importante também. A gente precisa habilitar a questão dos mapas aqui, ó. Então, arquivo, opções e configurações, opções, global, segurança. Então, arquivo, opções e configurações, opções, segurança. Usar visuais de mapa e mapa preenchido. Dou um OK. Possivelmente, eu vou ter que adicionar de novo. Aqui, latitude. Agora latitude. Tá? Aí agora a gente tem o quê? As localizações de onde foram as nossas corridas. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. E digamos que eu tenha tido, por exemplo, mais de uma corrida por país. Se a gente vir aqui, ó, em tamanho da bolha, a gente pode trazer o número de corridas. Aqui em desculpem, tamanho da bolha, corridas. Mas vocês repararam que as bolhas estão todas do mesmo tamanho, né? Por quê? Porque a gente viu que teve países que tiveram mais de uma corrida. Com certeza, isso aconteceu. Mas a questão da latitude e longitude, ela define uma cidade, uma localização muito específica. Então, possivelmente não teve repetição de cidade, então por isso que as bolhas estão todas do mesmo tamanho aqui. Mas pelo menos a gente consegue ver onde foram cada uma dessas corridas, etc e tal. Aí você está vendo que aqui, por exemplo, eu tenho uma cidade no meio dos Estados Unidos
que teve uma corrida. Ah, qual que é o nome dessa cidade? Se a gente vir aqui em dicas de ferramenta e adicionar o nome, eu consigo ver qual foi o nome dessa cidade. Circuit of the Americas, né? Mas agora eu preciso colocar também a location. Circuit of the Americas, Austin, né? Esta é a cidade. E é claro, né, aqui eu também preciso fazer algumas modificações de título, por exemplo. Então, ó, corridas por localidade. Aí eu coloco aqui no meio. Aí tela de fundo. Opa, cor de fundo. Acho que era tela mesmo. Cor da tela de fundo, né? Ó, vou colocar aquela cor aqui atrás. Cor da fonte do título, então vai ficar fronteira visual. Eu quero branco também. E aí a gente tem o nosso relatório finalizado, né? Então, essa aqui foi a proposta de relatório. Conta aqui também nos comentários se você proporia alguma visão diferente, tá? Claro, vai depender muito do gosto do freguês, né? De qual análise quer ser feita, etc e tal. Tem uma funcionalidade também muito legal do Power BI que é o seguinte. Se eu vier aqui, eu tenho configurações da segmentação, propriedades na verdade. Ela tem uma largura, então eu quero colocar todas com a mesma largura. Todas têm a mesma largura. Vou colocar 200. Beleza. Aí agora eu consigo modificá-las, né, em relação à posição de forma junta, unida. Agora, a altura. Vamos colocar que eu quero que todas tenham 150. Vai ficar demais, né? 130, por exemplo. Quero que todas tenham essa mesma altura. Se eu vier aqui em formato e vier aqui em alinhar, eu posso primeiro alinhar à esquerda para garantir que está tudo certo, o alinhamento. E também distribuir verticalmente, aí os filtros eles ficam equidistantes entre si, tá, gente? Beleza, eu tenho então esse relatório. Eu vou salvá-lo. Eu venho aqui e aqui eu vou colocar Dashboard, Fórmula 1. Belezinha? Aí agora eu posso clicar em Arquivo, publicar no Power BI. Aí eu vou ter que fazer um login aqui com as minhas credenciais. Perfeito, fiz o login aqui. Agora eu vou selecionar no Workspace da Ferrari Dados. Estou subindo esse dashboard. Entendi. Agora o que a gente faz? Estou aqui no Power BI, que eu já estava, dou um F5. Às vezes ele já até aparece automaticamente. Dashboard, Fórmula 1. E agora eu tenho o meu dashboard aqui. Posso fazer meus filtros, ele já estava com 2024 filtrado. Aqui eu também vou precisar habilitar o mapa dentro do meu servidor aqui, tá? Porque o mapa funciona aqui, mas no servidor as configurações ainda não estão ativadas. Mas pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Confesso que tentei passar pelos principais pontos e deixar tudo muito bem amarrado para que vocês tenham condições de, depois dessa aula, criarem seus primeiros relatórios. Espero que tenham gostado. Comentem aqui e se inscrevam no canal e ativem o sininho para que eu continue mandando conteúdo de qualidade para vocês e para que vocês sejam sempre avisados quando eu subir alguma coisa. Se a mentoria também fez sentido, né, se estão dispostos, entrem lá no meu site, ferraridados.com.br, vejam a questão da mentoria, me mandem uma mensagem no WhatsApp, a gente vai bater um papo, vou fazer uma sessão de diagnóstico com você para verificar quais são os pontos fracos, o que precisa ser melhorado ou sair do zero, e a gente pode conversar e fazer essa parceria aí dar certo, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.